Sou a Sheila Cassim, sou psicóloga, fui do CONAD, vou, vi você pelas redes, fiquei assim, super contente, alguém bem ativo na área da, da inclusão, da acessibilidade, e gostaria que você se apresentasse, sinta-se à vontade. Tá certo. Meu nome é Ricardo Shimozakai, eu sou especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001, e a partir daí tive uma lesão medular e passei a usar a cadeira de rodas. No começo, eu, assim, antes da lesão, eu falo que a lesão, por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso não exatamente a lesão, né? Ninguém vai achar levar um tiro uma coisa boa, mas a forma como eu encarei isso me ajudou bastante, né? Então, depois que eu levei o tiro, eu queria retomar minhas alegrias, né, que eu tinha antes e ah, passear e viajar era uma das minhas grandes alegrias. Então, eu comecei a ver isso para mim, sem nenhuma intenção, só uma satisfação pessoal. E com isso, também contato com outros colegas que eu passei a interagir, né, com pessoas com deficiência que até então antes da lesão, nunca tive contato com ninguém, nem na minha família, na minha escola, nos meus amigos, eu nunca conheci uma pessoa com deficiência. E daí eu comecei, né, através bastante na reabilitação, depois no esporte, e no final da reabilitação, depois eu passei para o esporte, né? Comecei a treinar, competir no tênis de mesa, e daí eu fui conhecendo uma série de pessoas com deficiência, dos mais diversos tipos, as mais diversas dificuldades e as mais diversas habilidades. Então, realmente fui conhecendo esse tipo de pessoa. Então, esses meus colegas começaram a ver os meus passeios e viagens e começaram a ficar interessados, né? E eu vi que não era só um desejo meu, era um desejo de muitos. E daí eu decidi ingressar nessa área como uma oportunidade de trabalho. Eu cursei turismo, fiz faculdade de turismo, porque eu achei que eu precisava saber mais sobre o turismo, né? Porque até então eu era um turista. E é a coisa bem diferente você é, turistar, vamos dizer assim, e outra coisa é você trabalhar com turismo, né? E para desenvolver a questão do turismo acessível. Então, duas coisas importantes é você entender do turismo e entender da pessoa com deficiência. Como eu disse, o convívio com as pessoas com deficiência já foi uma grande universidade. Vamos dizer que é uma universidade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, dependendo de quanto você se aprofundar nisso. Você aprende muito. E eu fui trabalhando focado na questão do turismo por vários anos. Conheci inúmeros lugares, diversos, passei por várias situações, centenas de pessoas, aí em todas as áreas do turismo, na hotelaria, com guias de turismo, agências, atrativos, museus, restaurantes e tudo mais. Aí chegou em 2020 e eu achei que eu podia e precisava ir mais além, porque acessibilidade não era só uma questão para o turismo. Todos os lugares precisam de acessibilidade, né? A escola, a empresa, o clube e tudo mais. Então eu falei, eu vou, né, já tinha adquirido um conhecimento muito grande. E daí eu resolvi ampliar isso.
O turismo não saiu, né, da minha pauta, porque ainda é uma área em que muita gente me procura, mas a empresa que eu tinha chamava Turismo Adaptado, né, passou a ser é, como um departamento da minha empresa que agora leva o meu nome, né, Ricardo Shimozakai. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar e ver mais, procurem ali, se tiverem dificuldade em anotar meu nome, vocês podem procurar por turismoadaptado.com.br, que ele vai ser direcionado para o novo domínio. E dali vocês vão encontrar o Instagram, Face, YouTube e tudo mais. Então eu ampliei, né, essa minha atuação para um contexto mais geral. E aí eu venho aplicando isso, tem dado bastante certo, né? As coisas estão mudando, as pessoas, a sociedade está abrindo os olhos, outros nem exatamente abrindo os olhos, às vezes eles estão cedendo a forças e obrigações, né, que a lei coloca, mas, de qualquer forma, para mim, às vezes, tudo bem, entre aspas, que eles façam, Ricardo, só um seja. pouquinho. Tá vindo mensagem aqui para você repetir o teu site. Ah, tá. Procure por turismoadaptado.com.br. Daí vocês vão ser direcionados ali, porque o domínio, na verdade, é ricardoshimozakai.com.br. Mas procurando por turismo adaptado, vocês conseguem chegar no meu site. Mas aí é isso, a coisa vem, a necessidade, né? Tanto como a questão das diferenças, né? Hoje em dia tem sido muito forte, né? Não só da pessoa com deficiência, do público LGBT, da mulher, dos negros e tudo mais. O pessoal está gritando, né, para ter voz. Então, isso tem estado muito em pauta. Então, acaba que a gente está tendo mais espaços e, consequentemente, acabam, como ninguém foi ensinado, educado a conhecer o que é a pessoa com deficiência, o que é acessibilidade, então agora eles procurando saber sobre o assunto, como eu já estou nisso há bastante tempo, né? Tenho meu blog, posto coisas há muito tempo, né? Acho que eu fui um dos primeiros a ingressar nessa parte das redes sociais. Então o pessoal acaba me achando, né? Mas eu ainda acho que, pela necessidade que as pessoas têm, ainda a procura está muito baixa, não valendo não só por mim, mas de outros colegas que eu conheço e que trabalham com acessibilidade e pelos lugares que ainda precisam de acessibilidade, a coisa ainda tá um pouco baixa. Mas eu tenho esperança que isso vá melhorar. Com certeza. E outra, você luta por inclusão, trabalho, escola. Só que assim, a pessoa com deficiência só faz pessoa com. Ela é pessoa. E assim, e vem aquela pergunta. Quem que não gosta de viajar, sabe? Quem não gosta de passear, assim, você fazer um contato e saber aonde você pode ir, não adianta você ir viajar para tal lugar que não tenha acessibilidade, que você vai se privar de um monte de passeio, quer dizer. Assim, acho que a gente ainda tem uma visão muito fraca assim da questão da inclusão, né? Se a gente for ver países evoluídos, não é aqueles países que a gente gostaria de estar no mesmo nível, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, todos esses países têm
um olhar muito diferente sobre a pessoa com deficiência, né? Eles respeitam e valorizam muito mais. Então, para você ter uma ideia, assim, eu já trabalhei, por exemplo, numa uma empresa canadense, e eles me contavam que no Canadá a pessoa com deficiência ela é disputada pelas empresas, vamos dizer, as empresas querem ter a pessoa com deficiência trabalhando na empresa, porque é um orgulho ter, saber e poder mostrar que a empresa consegue acolher e ter uma pessoa com deficiência trabalhando lá. E aqui a gente tem que forçar e obrigar através de lei de cotas e tudo mais para que as empresas aceitem, né? Então é uma visão bem diferente, né? Enquanto a pessoa num lado, num país, ela está sendo buscada, aqui está sendo praticamente totalmente rejeitada, né? Porque eu sempre digo, isso é fala minha. Quando eu participava do CONAD, desde lá, o Brasil é algo assim maravilhoso quando fala de lei. Né? Tem lei para pessoa com deficiência, que sabe, talvez seja um dos países que mais tem nem pior da pessoa com deficiência, só que não adianta ter só além de um papel, tem que ter na prática, sabe? Você abre a internet e infelizmente você vê as coisas ruins que acontecem e que você pensa como isso acontece. E acontece quando você olha em outro país. Eu já viajei e muitas vezes eu ficava acanhada de falar o que acontecia aqui. Tanto de tudo, de respeito, de discriminação. Eu vivi em Washington. As ruas, uma acessibilidade que, sabe, você parece que tá no tapete da tua casa, né? Hoje você sai aqui eu sou de São Paulo, você vê uma falta de acessibilidade assim. A coisa, eu falo que o olhar, a gente tem que conquistar assim o olhar da pessoa com deficiência assim como um consumidor, né? Se os lugares, né? Porque tudo gira muito em cima da questão dos negócios, né? Então, se perceberem que a pessoa com deficiência é um consumidor, né? Se os lugares, os hotéis, as escolas, os clubes, tudo, eles vão fazer a coisa, né, de forma espontânea, porque o interesse de um negócio é ter cliente. E há muitas pessoas com deficiência aí no Brasil, no mundo, que podem ser seu cliente. Se você não tem acessibilidade, você está jogando de lado ali um público muito grande, né, que poderia ser seu consumidor. Então, a gente tem exemplos, né, de casos de sucesso aqui no Brasil, sem contar ali no exterior. Mas que o mercado automobilístico, por exemplo, eles já tratam a pessoa com deficiência como um consumidor. Então, o que eles começaram a adaptar, todas as concessionárias têm rampa, elevadores, banheiros adaptados, as montadoras anunciam em revistas, fazem propagandas e tudo para atrair, né, esse consumidor. E dá muito certo, porque muita pessoa com deficiência compra os automóveis, né? Primeiro ele precisa estar informado, ele precisa ter confiança, e tudo isso serve, é um conjunto de ações, né? De você fazer, preparar um bom serviço e divulgar esse serviço. Então, eles fazem
isso como de uma forma muito boa. É um exemplo de alguém que encara a pessoa com deficiência como consumidor e tem altos rendimentos em cima disso. E qualquer outra área pode seguir pelo mesmo caminho. Sim, enquanto mais a pessoa olhar como a pessoa com deficiência, como consumidor, é claro, vai ter mais acesso. É, que aqui eu não moro, o shopping, a pessoa com deficiência não paga é, estacionamento do shopping. Você vai lá, preenche um papelzinho, anota o filho e tal. Mas assim, eu até, lógico, você não paga no primeiro momento, você fica, fala, ai, que legal, mas assim, se você tiver num país inclusivo, você vai ter emprego, você vai ser reconhecido. Quer dizer, não é você não pagar, é você conseguir ir num lugar acessível. Né? Eu sou andante e assim, eu sempre me preocupei com acessibilidade. Só que assim, eu ficava espantada quando eu saía com o pessoal do CONAD, meus amigos, que eram a maioria cadeirante, porque assim, só dessa forma eu conseguia me impactar com as coisas. Muitos lugares que eu achava que era extremamente acessível e eu me impactava que não era, sabe? Às vezes eu cogitava uma ideia, vamos então, barca, comida é boa e tal. Aí chega lá, não dá. Por quê? Porque não tem banheiro embaixo. E eu já fui lá e passei os perrengues de ter que vir embora. Então, assim, só, só estando numa cadeira realmente para você ver o quanto é acessível ou não. Essas coisas aí que o pessoal faz, como questões de isenções aí, às vezes são uma coisa para aliviar o erro deles, né? A incapacidade deles. A própria questão de isenção para a compra dos automóveis é uma desculpa. É uma desculpa porque o lugar não tem capacidade para oferecer um transporte público de qualidade. Então, você veja, um ônibus urbano, primeiro que não são todos ônibus que têm acessibilidade. E depois que cabe somente uma cadeira. Uma cadeira de rodas. Se eu estiver passeando com mais um colega de cadeira de rodas, a gente não consegue ir no mesmo ônibus, certo? Imagine, então, passear com um grupo de amigos. E que eu tenho vários amigos. E tem pessoal lá fora está acostumado muito a viajar em grupo de cadeirantes. Felizmente, aqui em São Paulo, a gente tem o metrô, que ali o metrô a gente consegue ir. Inclusive, o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo. Mas não é toda cidade que tem um transporte como esse. A maioria é servido por ônibus. Então, acaba que eles fizeram. Né? Então, falar, vamos dar uma aliviada para esse pessoal comprar o próprio carro e ele poder se transportar, uma vez que a gente não tem capacidade de oferecer um transporte público acessível. Acessível eu não digo nem só na questão de entrar, porque, como eu disse, você pode até entrar, mas entrar uma pessoa e duas já não serve. E como eu já tive, não pude pegar alguns ônibus
porque já tinha uma pessoa dentro. Daí eu fiquei esperando, eu já esperei mais de uma hora e meia, duas, até conseguir um ônibus. Então, E se isso, você tá essa coisa é, se você tiver com um amigo cadeirante também, ele vai, você fica, daí 2 horas depois você pega o ônibus para ir no mesmo lugar. então, o negócio acaba prejudicando toda a programação aí, todo o passeio. Quer dizer, a gente já, como já sabe, já nem cogita alguma coisa desse tipo. Mas não deveria ser assim, né? A coisa deveria ser de outra forma. Sim. É, eu falo que eu me preocupo assim. Eu sou do ABC, então eu dirijo. As calçadas do ABC é uma é algo assim que difícil para qualquer pessoa, com ou sem deficiência, cadeirante ou não, conseguir andar, que é um buraco em cima do outro. Então, assim, é, daí tem um metrô que é fácil acesso. Mas até você conseguir chegar no metrô e até você sair do lugar, dependendo da onde você está, dependendo da estação do centro de São Paulo, a acessibilidade você fala, meu Deus do céu, né? Eu penso uma coisa assim que muitas pessoas às vezes não concordam, mas como há muitas pessoas com deficiência que ficam atrás de benefícios, né? Benefícios, descontos e isenções, mas eu acho que não é por aí, né? Acho que a gente tem que ir lá da raiz, vamos dizer assim, né? A gente primeiro precisa ter uma escola inclusiva, né? Que você consiga ir estudar e para todos, né? Então, intérprete de Libras para surdos, materiais, audiodescrição para cegos e tudo mais, para que você consiga adquirir esse conhecimento da mesma forma como qualquer outro aluno. Para você ter esse conhecimento, ter uma formação e com isso você conseguir um emprego, né, que as empresas também estejam preparadas e queiram você pela sua capacidade. Aí você vai trabalhar e ter o seu dinheiro para pegar e, por exemplo, e pagar um cinema, né, uma entrada inteira de um cinema, e não querer ficar, como vejo muita gente, buscando uma meia entrada por você ser uma pessoa com deficiência. Eu não acho certo isso, assim, acho que isso acaba te rebaixando, colocando a deficiência como alguma coisa incapacitante, limitante, né? Por que você precisa de uma meia entrada? Somente porque você é uma pessoa com deficiência, então ah, não é bem por aí, né? E muitas acham que isso é o certo. Eu não acho que isso seja certo, né? A gente precisa arrumar, como eu disse, dar as condições para a gente pagar uma inteira como qualquer outro. Senão, nós mesmos estaríamos sendo preconceituosos e discriminantes com nós mesmos, né? É, como praticamente como aquelas mulheres que lutam, são feministas, que dizem ser feministas, mas acham que quando você vai sair com um homem, o homem tem que pagar. Tem que pagar a conta do restaurante. Isso não se a mulher luta pela igualdade, né, não é obrigação do homem pagar a conta. Isso daí é uma visão machista. E daí, como eu coloco, se a gente achar que somente pela deficiência a gente tem direitos, né?
Negócio não. A consequência, a causa são outras, como a questão do carro. Por não ter um transporte público, aí tem uma justificativa melhor. A Carol aqui está comentando que esse benefício é necessário enquanto a desigualdade salarial, principalmente, hoje você vê diversas empresas com diferente salário ou vagas para pessoas com deficiência, como se criar vagas tem que ser algo diferente. As vagas são umas vagas mais simples, operacional. Como você vê isso? Só que a gente, enquanto a coisa não está bem, a gente tem que dar umas outras, mas não, a gente não tem que ficar lutando por benefícios. A gente tem que estar lutando por outras coisas. Quem ficar lutando por benefícios, a gente vai ser sempre visto como coitados e a gente vai ser sempre visto como quem quer alguma coisa que vem pedir benefícios. Tipo, os cinemas, teatros, eles odeiam estudantes que ficam pedindo meia entrada. Esse não é o público, eles não divulgam não fazem, não trabalham para estudantes. Ali eles trabalham para quem paga inteira. Estudantes, eles são forçados a aceitar, vamos dizer assim, a meia entrada. Mas não é o público que eles querem. Então, da mesma forma, a pessoa com deficiência nunca vai ser um público querido pelo comércio, pelas coisas. Se a gente tem que ter outra. Para a gente ser visto como consumidor, né, a gente tem que sair desse buraco aí que é ficar usufruindo de benefícios. Né? A coisa é outra coisa, como me procuram muito ali para a questão às vezes, de passe livre interestadual, né? Mas não, para mim não é bem assim. Como eu disse, é a gente ter condições, né, de estudar, trabalhar e ter o nosso dinheiro para poder pegar e pagar como qualquer outro. Sim. Eu não sei se você vê dessa forma, mas assim, eu sinto assim, ainda mais de mães de pessoas com deficiência, uma luta assim, uma gaia sensacional por escola, por inclusão, e assim, eu vejo que a lei de cota, a lei tem 30 anos aí de existência e parece que ela foi criada e parece que necessita de um novo manejamento porque não funciona. Se funcionasse, milhares de pessoas estariam trabalhando. Hoje é um número altíssimo de pessoas com deficiência desempregadas. E eu falo que não é questão de pandemia, porque sempre foi, o quadro não mudou. E para mim, Carlos, assim, a pandemia só ajudaria a contratação, porque a pessoa pode trabalhar de casa, ela não precisa sair, ter o problema de acessibilidade, de condição. É muito por causa dessa coisa que eu falei, seja no trabalho, seja em casa, acho que a visão deles é que a pessoa com deficiência é um incapaz. E por isso, seja em casa ou remotamente, eu não quero você. E as empresas, né, burlam muito também essa questão de lei de cotas, né? Ninguém está aí até a justiça for lá e começar a apertar. Mas tem até as empresas que preferem pagar a multa do que contratar a pessoa com deficiência. E também você tem
As empresas que se enquadram dentro da lei de cotas são pouquíssimas, são poucas a porcentagem. A maioria não tem 100 funcionários, certo? A grande maioria são pequenas empresas que não chegam a 100 funcionários, então elas não estão dentro dessa obrigação. Então a gente tem que sair dessas questões de obrigações. Tanto como eu coloquei um pouco ali de isenções e coisas que são obrigadas, algumas nem são obrigadas, na verdade, certo? Algumas, como meia entrada, às vezes são o próprio estabelecimento que dá, mas elas não são exatamente obrigadas. A meia entrada é obrigada não exatamente a pessoa com deficiência, pessoas com baixa renda. Então, você não pode exigir meia entrada de um cinema porque você é uma pessoa com deficiência. Quem sabe tem até leis municipais, mas no federal isso não existe. E daí a coisa as pessoas têm que enxergarem a nossa capacidade, certo? Ver que você pode contribuir muito para a empresa. O meu primeiro emprego depois da lesão, eu fui trabalhar com telemarketing, certo? Foi um esquema remoto, né? Porque a empresa ela não tinha condições de receber a gente, não tinha banheiro adaptado, nada, mas elas criaram um esquema remoto, deram um computador, linha telefônica e você trabalhava de casa. Foram umas 10 pessoas. Entre elas tinha um tetraplégico, a gente até apelidava ele de radialista, porque ele tinha um vozeirão. E ele era o campeão da empresa, de vendas da empresa ali. E era um tetraplégico, né? Então, é, ele era uma das pessoas mais desejadas ali. Apesar, a empresa viu que esse negócio de lei de cotas, só lá, que besteira, né? Negócio, agora sim a gente percebeu, né, o potencial que a pessoa com deficiência tem. E eles extrapolaram a lei de cotas, começaram a contratar um monte de pessoas com deficiência, né? Então é bem por aí. Leis, as obrigações, eu não acho que é o melhor caminho para se seguir. Para as coisas. Só a gente ver um pouco por nós mesmos. É claro que não é todo mundo, mas eu não funciono bem com coisas forçadas, assim. Sei lá, eu ir numa loja ali, o vendedor querer me forçar um produto, tem gente que até cai, mas eu não. Ele tem que me mostrar a coisa que o produto é legal para eu ficar com vontade de comprar, certo? Então, os lugares não tem que ser forçado por lei. Não acho um bom caminho. Não que as leis não devam existir, mas a gente tem que ir por outros caminhos. Ali, como eu falei, de ver a gente como consumidor, que a gente é um grande potencial para comprar os produtos deles, ou que a gente tem grande potencial, conhecimento, produtividade para estar trabalhando na empresa deles, porque a gente vai ser um ótimo empregado. Porque, assim, isso é nítido. Empresas que contratam preocupado com a diversidade, com a inclusão, são empresas que não procuram, geralmente não buscam pessoas com deficiência, porque acaba contratando no automático. As pessoas chegam até ela. Eu falo que ela é de cota é algo meio discrepante, porque assim, você lê, você vê uma porcentagem de salário de pessoas com deficiência, é praticamente o valor da multa. Então, enfim,
se ainda tem o preconceito que a pessoa com deficiência atrapalha, é muito mais fácil você pagar uma multa do que pagar um salário, que vai ficar até mais caro pagar o salário, porque se você ganhar X, a, a empresa gasta o dobro. Então é mais fácil pagar a multa. E eu acho assim, a culpa, vamos dizer, não é totalmente das empresas, da sociedade. A culpa é muito também da própria pessoa com deficiência. Culpa, não sei se chamar de culpa, mas muitas pessoas com deficiência aceitam essa situação e se subestimam mesmo, se acham incapazes, né? Uma vez eu fui fazer um trabalho junto com o Sebrae, da questão de promover a pessoa com deficiência como empresário. Ela não precisa ser só empregado, ela pode ter sua própria empresa, ser um empresário e ganhar com isso, né? Ou hoje em dia, vamos dizer, hoje em dia as coisas estão mudando bastante também, é, como por exemplo a questão de um diploma. Eu nunca fui muito para esse caminho, não. Para mim, diploma é um papel ali. Me interessa como eu já tive, né, em um negócio, quando eu tive uma sociedade ali de uma agência de viagens, a gente estava para contratar uma pessoa, eu queria, não me interessava muito os diplomas que a pessoa tinha, eu queria saber era da vontade que ela tinha de trabalhar e do conhecimento, independente do diploma. Porque tem gente, hoje em dia, você tem um monte com a internet, cursos online e de graça. Então você pode ter muito conhecimento. E se você tiver muito conhecimento, né, se você mostrar para a empresa que você tem muito conhecimento, você vai ser você vai ter o seu lugar, né? Eu, modéstia à parte, assim, negócio, se eu não. É que eu encontrei um esquema muito confortável, né? Assim, de ter minha empresa, e daí, vamos dizer, eu não tenho que obedecer ninguém, assim, não tenho um patrão para ficar me forçando, eu posso fazer meu horário, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quiser. A única coisa é o salário, assim, eu não tenho salário, eu tenho que correr atrás. Mas à medida que você vai evoluindo, né? Até tempos atrás, eu ainda tinha, as pessoas me procuravam, mas eu ainda tinha que correr atrás delas. Agora, eu já não estou precisando mais procurar. Tem o número de pessoas, empresas que me procuram para fazer trabalho já ocupa todo o meu tempo. Então, é uma evolução. Então, as pessoas com deficiência podem evoluir aí e alcançar um nível em que elas vão ser desejadas. Sim. E quando as empresas te contratam para fazer um trabalho arquitetônico de acessibilidade, você percebe é, a, a vontade de recolocar, ou você sente existem pessoas, mesmo com a preocupação arquitetônica, que ainda tem uma falta de conhecimento ou até um preconceito? Como que você vê isso? A falta de conhecimento ainda é muito grande. Para você ter uma ideia, assim, a arquitetura, porque quando se fala em acessibilidade, a maioria das pessoas pensam num arquiteto. E a arquitetura, o curso de arquitetura, somente esse ano saiu uma lei obrigando os cursos de arquitetura, os cursos superiores de arquitetura, a ensinarem sobre desenho universal, sobre acessibilidade. Até então, eles não eram obrigados, né? O aprendizado que os arquitetos tinham
no curso superior era muito básico. Tanto que se alguém quisesse trabalhar nessa área, tinha que buscar um conhecimento extra fora da universidade, porque as universidades não passavam bem isso daí. Então, mas não é só a arquitetura, não. Todos os cursos precisam conhecer sobre acessibilidade à pessoa com deficiência. O curso de turismo precisa. Para mim, se você não sai com esse conhecimento, você não vai sair um profissional. O profissional é aquele que conhece o curso de pedagogia, de educação, ou qualquer outro curso, né, precisa saber o que é a pessoa com deficiência, o que é acessibilidade. E poucos sabem e às vezes eu tenho, por exemplo, um conceito em que eu não vou muito para as leis e normas. Como eu disse, eu não acho que elas são a solução. Não que elas não tenham utilidade, não prestem, mas elas não são, elas são uma parte, né, do negócio. Então, eu já vi arquitetos, por exemplo, já visitei lugares em que o lugar tinha contratado uma pessoa, um arquiteto especialista em acessibilidade, porque era assim que essa arquiteta se denominava. E eu fui ver, o cara me levou para conhecer aonde ela tinha ajeitado, e eu vi várias falhas ali. Várias falhas, vamos dizer que se você pegar exatamente pela questão da norma, né, das medidas e tudo mais, a coisa estava certa. Mas funcionalmente não estava certo, não estava legal, né? Por isso que eu criei um conceito chamado acessibilidade funcional, que é a coisa que realmente dá certo. Se você tem uma ideia, nesse projeto dessa arquiteta, ela era um hotel e o quarto, a circulação de cadeira de rodas, ele era um pouco difícil, um pouco estreita. Daí ela pegou e tirou a cama de casal que tinha lá e deixou uma cama de solteiro. E o gerente ele falou: eu não sei o que aconteceu, mas depois dessa reforma, dessa adequação que a arquiteta fez, ninguém mais quis esse quarto. Daí eu falei, mas é claro, o negócio, a pessoa com deficiência, ela geralmente viaja acompanhada. Então, às vezes, por necessidade, tem gente que tem a necessidade de ter alguém junto, um cuidador e coisas que vai dormir ali junto. Outras por conveniência. Se você está viajando com sua namorada, sua esposa, sua mãe, ela vai querer dormir junto de você também. Então, a pessoa, não que não existam, mas a pessoa com deficiência que vai ali alugar, reservar um quarto para ela dormir sozinho, é a minoria. Então, por isso, o número de reservas para o quarto tinha caído muito. Aí eu fui lá, falei, o quarto também tinha uma mesa, falei, tira essa mesa, porque a mesa não é uma obrigação, não é uma necessidade, é um conforto a mais. Porque daí você vai conseguir espaço para voltar à cama de casal e ter a circulação da cadeira de rodas. Isso é uma acessibilidade funcional. O jeito que ela fez, a arquiteta fez o quarto, não estava errado, de acordo com a acessibilidade. Estava tudo certo. As medidas e tudo mais, só que não funcionava, certo? Então, nessas ciladas, isso por quê? Porque ela não conhece a pessoa com deficiência, ela conhece a norma. Só isso. Sim, e outra, a pessoa com deficiência, independente ou não da cadeira de roda, ela tem escolha, ela, sabe, você tem opção de escolha. É um fato muito é, difícil e engraçado que eu falo, meu Deus, olha a falta de conhecimento. Uma vez eu estava viajando sozinha e a pessoa me olha,
Aí é pessoa com deficiência, precisa do quarto adaptado do banheiro. Então é meio automático. Imagina, a pessoa não me conhece, eu sou andante. Então, assim, dava até uma dó, porque o hotel tinha um quarto adaptado e eu usava. Quer dizer, você está ocupando o lugar de alguém. Daí Pois teve é. um dia que eu tava lá, eu até cogitava, não, é bom você ir pra lá, tem baia. Eu não uso baia. E, Carlos, particularmente, eu prefiro banheiro pequeno. Porque qualquer coisa eu apoio na parede, e as coisas estão mais perto de mim. Eu não preciso de um banheiro grande. E assim, um dia foi até engraçado. Eu me ajeitei para ir pro banho, o banheiro, o quarto, tudo adaptado bonitinho. E olha que eu fui, a minha toalha de banho estava num gabinete bem acima. E assim, na posição que eu estava, não tinha como sair e chamar alguém. Olha o perigo, eu peguei uma cadeira e eu subi para pegar a toalha. Quer dizer, é, é uma pura falta de conhecimento. É de quem estava ali, quem me atendeu, quem ajeitou o quarto, enfim. Às vezes os lugares, né, sei lá, agências de viagem ou outros lugares assim, eles colocam todo tipo de pessoa com deficiência, para eles é um automático, né? A pessoa com deficiência vai ficar num quarto adaptado. E não precisa. Um cego, um surdo, eles não precisam de um quarto, pelo menos em questão arquitetônicas, de espaço. Eles não precisam de um espaço maior. O cego precisa de outras questões, como, quem sabe, um cardápio em braille, um diretório em braille, mas isso daí você pode colocar em qualquer quarto. E se você restringir, pensar que um cego ou uma pessoa como você vai ter que ficar em quarto adaptado, assim você vai restringir as muitas oportunidades, né? Do que se você pudesse ficar em qualquer quarto, as oportunidades são muito maiores. Então, eu estou até dando um treinamento, né, para uma agência, para uma operadora, que é bem nessa questão. Você não pode, é, 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 vamos dizer, criar pré-julgamentos assim. Pergunta para a pessoa, né? Se ela, você precisa, você precisa de um quarto adaptado com barras, isso, aquilo, né? Quem sabe a pessoa vai falar não preciso. Como às vezes tentam, é, já vi pessoas com grande dificuldade, né? Eu ia dar uma palestra em tal lugar e elas estavam tentando achar um carro adaptado e o lugar não tinha um carro adaptado. Só que elas não falaram comigo previamente, né? Depois de não sei quanto tempo, falei, nossa, a gente está com uma dificuldade enorme para achar um carro adaptado para te levar. Falei, não precisa de carro adaptado. Para mim, arranje um carro de passeio comum, eu faço minha transferência sozinho. Eu estou acostumado, eu dirijo, eu faço isso todo dia. Eu transfiro sozinho, a cadeira é fácil de desmontar também, eu ensino ali na hora e acabou. Não precisa, é só não pegar uma van, né, que é um carro muito grande, aí é difícil, mas um carro de passeio tá ótimo, não precisa de carro adaptado. Falou, nossa, não sabia, né? Então, muitos lugares, pessoas pensam que tudo tem que ser adaptado para a gente, né? Então, e nem sempre é assim. É a falta de é, comunicação, né? Quando as pessoas levam com mais naturalidade o que você precisa, como posso te ajudar, fica muito mais fácil, do que de repente te puxar de algum lugar e você fala, não quero. É É, algo. Ricardo, falta uns 5 minutinhos.
Se você quiser finalizar, falar o que é mais importante. É só pedir e convidar, né, as pessoas a me acompanharem ali nas redes sociais, no Instagram, no site, no YouTube, né? Ou para quem quiser conhecer mais, coloco bastante conteúdo, né? Instagram eu coloco conteúdo todo dia. E tem muitas coisas interessantes ali que você vai poder aprender muita coisa, mas se você tem interesse em aprender ainda mais, né, em ter um conhecimento ainda mais específico, eu tenho curso, né, tenho um curso online de acessibilidade, inclusão, tenho minha consultoria, dou palestras, as palestras estão voltando, né, os convites estão voltando a palestras presenciais, aulas e treinamentos, então para quem tem interesse em ter um conhecimento mais assertivo, né, mais objetivo e assertivo, visitem ali no meu site e entrem em contato comigo, fiquem à vontade. Eu vi um post teu no Insta e assim, é muito nítido, né? Você vê banheiro adaptado, você fala, nossa, que legal, é banheiro adaptado, mas assim, ficou claro no teu post que nem todo banheiro é completamente acessível, né? Ou as baleias estão no lugar exato que você consegue usar. Não, não. Na verdade, a grande maioria dos banheiros não estão não estão bem feitos, né? Eu acho que ainda falta muito das pessoas buscarem profissionais. Acho que ainda não estão dando a devida importância para a acessibilidade. Até tem iniciativas em querer fazer, mas daí eles vão vasculhar ali no Google, né, buscar algumas fotos, opiniões aí que nem sempre estão certas, né? Não vou dizer que tem coisa errada, mas tem muita coisa que não está certa, né? Como, por exemplo, o vaso sanitário com abertura frontal. Aquilo lá já é proibido, mas você pode encontrar isso e querer colocar no seu estabelecimento. Você vai estar fazendo uma coisa errada. Um profissional, mesmo que tenha conhecimento, ele nunca vai indicar isso, certo? Então, se você não busca um profissional, quem sabe você vai estar gastando tempo e dinheiro fazendo a coisa errada. Tá, com certeza. Ricardo, você comentou do teu canal. Você quer deixar o teu canal claro o pessoal se inscrever, constar? Se o pessoal procurar, né, o meu nome, ó, esse daqui, Ricardo Shi Mozakai. Então, Mas, como falei, se tiver muito difícil para guardar isso daqui, negócio procure por turismoadaptado.com.br. Você vai ser direcionado para o meu site e dali você vai ter os direcionamentos, né, para todos os meus canais, né, para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, e onde você vai conseguir aí absorver bastante conhecimento. tá bom. Ricardo, tá bom então. Queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite. É a primeira live que eu estou introduzindo, então, mas realmente eu queria muito ouvir esse conhecimento e assim eu acredito imensamente na causa que isso tem que ser cada vez mais divulgado, porque assim quando as empresas assumir o papel da acessibilidade, o mundo com certeza vai ficar cada vez mais acessível. E agora, com o fim da pandemia, vamos torcer para as coisas melhorarem no ramo da inclusão.
É, Obrigada, viu? eu que agradeço o convite. Depois pegue e salve aí direitinho no seu a live no seu Instagram para as pessoas ainda verem. Achei que não tem muita oportunidade para rever essa live, mas para frente eu vou querer fazer também alguma coisa mais aprofundada em relação, né, à paralisia cerebral. O pessoal tem uma ideia também muito errada, né, muito desconhecida sobre essa questão, né, como tem, e a gente vai aprendendo, como você mesmo colocou aqui, né, fala que não prefere um banheiro pequeno, não precisa ser acessível. Negócio, então são opiniões, gosto muito de pegar opiniões, né, de pessoas dos próprios usuários. São eles quem tem as melhores orientações. Então eu busco muito assim, né, quando a coisa não é comigo, eu sei falar muito bem da questão de um cadeirante e de um lesado medular. Se bem que também nem isso são todos iguais. Mas então sempre vou em busca das pessoas para ter opiniões, né, experiências e opiniões para colocar ali o que é a real. Né? Então, mais para frente eu vou pegar e ver mais nessa questão também. Tá Sim, certo? com Um grande certeza. abraço. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.